boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais um Café com Bíblia e você é o nosso convidado especial de Jesus em primeiro lugar, porque nós vamos estudar a sua palavra e ele nos acha muito bem-vindos quando abrimos a sua palavra para meditarmos nela. Vá nos acompanhando agora, convidando outras pessoas. Não deixe de compartilhar, é uma oportunidade maravilhosa para que a gente possa estar fazendo a palavra do Senhor ser manifesta. Amém? Então vai entrando aí, não sai, por favor, assume esse compromisso com o Senhor e com sua palavra. Vamos pedir ao Senhor agora que nos ajude, que abra a nossa mente, a nossa compreensão, dê liberdade ao nosso espírito para que a gente possa estudar a sua palavra. Deus, no nome de Jesus, nós queremos contar com a sua presença agora, queremos no nome de Jesus abrir essa palavra e ter a condução, a direção do seu espírito. Nos ajuda, Pai, ajuda cada pessoa que vai participar. Ajude, ó Deus, com a compreensão e o entendimento. Nós oramos no nome de Jesus, Pai. Amém. Que bom que você está aí, que você pode compartilhar esse momento com outras pessoas. Eu gostaria muito que você pudesse abrir sua Bíblia agora no livro de Romanos. Um livro especial, livro de Paulo aos Romanos, né? Então, vamos abrir aqui no capítulo 12. Você pode abrir aí a partir do versículo 9. Amém? Então, vamos lá. O amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Aqui nós podemos perceber um texto de uma dinâmica da nossa própria vida cristã. E é muito interessante o cuidado que o autor teve de pegar cada detalhe para nos exortar, para nos incentivar a como nós devemos nos conduzir no mundo de hoje, na nossa vida cristã, no nosso dia a dia, em nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que estivermos. Nós precisamos usar dessa dinâmica na vida cristã. E essa dinâmica, ela começa com uma relação com Deus e depois uma relação conosco e a relação com o próximo. E esses relacionamentos, às vezes, não são tão fáceis, né?
Por isso que o autor aqui, pelo Espírito Santo, está nos exortando, nos ajudando, como que nós devemos estar diante dessa vida cristã, estar nessa dinâmica de vida cristã, porque a vida cristã é uma dinâmica. E nós vamos entender pela palavra do Senhor que se nós não estivermos nos apegando a isso aqui, não estivermos colocando em prática na nossa vida cristã, como vamos estar esperando o Senhor? Vamos querer saber das coisas futuras, mas o que está presente agora, isso importa sim, importa muito, porque fala de nós mesmos, de como nós estamos agindo diante de Deus, conosco e diante do nosso próximo, porque é impossível não mantermos uma relação com o próximo. E é uma das coisas que Jesus mais ensinou em sua palavra, que nós deveríamos amar uns aos outros. Isso está falando de dinâmica. E ele disse que só iria ser reconhecido como seu discípulo se nós tivéssemos o amor. E esse texto aqui em Romanos 12, a partir do versículo 9, ele diz que o amor que deve estar na minha vida e na sua vida, não deve ser um amor fingido. O amor de Deus é o amor perfeito, está em nós. Mas como eu tenho movimentado esse amor na minha vida? O que eu tenho feito dele? Ele diz expressamente que ele não pode ser fingido. Até porque nós não podemos fugir do que somos, do que fazemos diante de Deus. Se nós fingimos esse amor, Deus está vendo. E se Ele está vendo, Ele vai cobrar de nós, vai nos pedir contas. E é interessante que ele diz que o amor, ele não seja fingido na sua vida. Eu e você somos muito responsáveis diante de Deus por pegar esse amor e usar da forma certa, porque nós conhecemos o amor de Deus. O amor de Deus está na nossa vida, está no nosso coração, pelo menos é para estar, não é? Então nós temos essa responsabilidade de fazer com que esse amor não seja fingido no nosso agir. E ele diz, logo em seguida, que o meu amor e o seu amor não seja fingido nem para com Deus, nem para com o próximo, porque Deus reconhece. E em seguida ele diz, aborrecei ao mal. Outra responsabilidade nossa é de nos aborrecer do mal. Gente, o mal tem plateia. Se você convocar pessoas para fazer o mal, para fazer um movimento, para atacar pessoas, fazer tudo de errado, você vai perceber que ele tem plateia. O mal tem plateia, não só plateia, mas tem advogado, tem seguidores fiéis. Então é nossa responsabilidade nos apegarmos ao bem e nos aborrecer do mal. É responsabilidade nossa. E logo em seguida, a aborrecer o mal, ele diz, apegai-vos ao bem. Então tem que ser uma ocupação muito rápida. Não é só você não se apegar ao mal, mas você tem que se apegar ao bem. E onde está esse bem? De onde vem esse bem? O bem só de Deus. O bem maior da nossa vida deve ser Jesus. Então nós devemos nos apegar ao bem, aquilo que procede de Deus, que procede do trono do Senhor. Isso sim, nós vamos ter que nos apegar a esse bem imediatamente, porque o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida cristã, ela não pode estar vazia. Ela tem que ser ocupada. E eu vou fazer essa ocupação me apegando ao bem. E o que emana de Deus é todo bem. E o que Deus deixou para nós, como servos,
nos apegarmos é a palavra, de onde procede toda coisa boa, todo pensamento honesto, todo pensamento puro. É daí que nós vamos nos apegar ao bem, porque esse bem tem que ser manifesto na nossa vida. Nós, nessa sociedade, nesse mundo, somos responsáveis para não sermos pessoas fingidas, somos responsáveis para não andarmos nem darmos as mãos ao mal, mas nos apegarmos ao bem. E o bem emana de Deus, emana da sua palavra. Então é responsabilidade nossa para que a nossa vida cristã esteja sendo produtiva. E ele continua: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, com afeto, com simpatia. E aí ele ainda diz mais: você vai preferir o outro em honra. Será que nós somos capazes? Será que nós temos tido essa capacidade nesses dias em que tantas pessoas precisam do nosso apoio, das nossas orações, do nosso amor, da nossa intercessão, da nossa ajuda, quem sabe financeira, material, seja o que for? Nós temos disposto o nosso coração para fazer essa vida cristã ser dinâmica, favorável, que alegre o coração de Deus, que dê frutos diante da sociedade? É isso que ele está nos ensinando. Amai-vos cordialmente. E aqui, amados, nós não podemos fazer escolhas. Não precisamos nem devemos fazer escolha. Ele está dizendo: amai-vos, sem exceção, amai-vos. Esse movimento tem que existir na nossa vida cristã. Amar uns aos outros cordialmente, com afeto, com simpatia, porque nós só vamos ser conhecidos se tivermos a marca do amor. E vocês vão perceber nesse texto que nós não temos que amar só quem nos ama, porque Jesus um dia disse que se nós amarmos a quem nos ama, que recompensa nós teremos? Nós temos que amar a todos, sem exceção. E ele continua dizendo: preferindo-vos em honra uns aos outros. Muitas vezes nós somos cheios de direitos. Nós achamos que temos todos os direitos do mundo. Não estamos abertos para abrir mão dos nossos direitos. E aqui é uma boa oportunidade para refletirmos sobre isso, de abrir mão dos nossos direitos, preferir que o outro tenha honra no nosso lugar. Porque se você fizer uma avaliação da vida, o que é a vida, o que temos, o que é material, você vai descobrir que nada vale nada, simplesmente o amor, o agir como servo de Deus. E isso é possível sim, para aquele que honra, para aquele que crê na palavra, para aquele que confessa o nome do Senhor. E isso, amado, é na prática, começando com os de casa, porque às vezes é muito difícil ser servo em casa. E é em casa que Jesus quer que comecemos a abrir mão dos nossos direitos, a preferir que o outro tenha honra. Porque se fizermos isso em casa, nós vamos ter a capacidade dada pelo Espírito de agir com o próximo lá fora da maneira correta. Então, preferindo uns aos outros em honra. Aí ele continua nessas exortações, nesses conselhos, que vai nos ajudar como servos a dinamizar a nossa vida cristã, para que quando Jesus voltar, ele possa ter alegria de olhar para nós e dizer: como você viveu da forma que eu exortei, da forma que eu ensinei. Aí ele vai na relação de: olha, não sejais
vagarosos, não sejais demorados, não sejais remissos no zelo. E que zelo é esse? É o zelo da sua casa? Sim, o zelo da sua casa, em primeiro lugar, espiritual. Temos que ter esse zelo. Não devemos ser pessoas vagarosas com relação à nossa vida cristã. Devemos ser zelosos. Devemos ler a Bíblia porque é responsabilidade nossa. Devemos orar porque é responsabilidade e necessidade nossa. Devemos congregar porque é privilégio, é compromisso nosso. Não é que vai favorecer o outro. O favorecido é você, sou eu. A responsabilidade é nossa, não é do outro. Não devemos atribuir as nossas responsabilidades, os nossos compromissos com a nossa fé, com a nossa vida cristã para o outro. É responsabilidade nossa. E não esquece que não é só responsabilidade, são privilégios. São privilégios que Deus nos dá para que estejamos usando da forma certa. Então vamos aprender com a palavra do Senhor que nós devemos ter zelo para com a nossa vida cristã, zelo com o nosso nome. Se nós comprarmos, precisamos honrar para pagar. Se pedirmos emprestado alguma coisa, devemos devolver, para que o nome de Jesus não seja manchado, amados. Porque as pessoas, a sociedade, elas cobram, e elas cobram no coletivo. Se um de nós erra com o próximo, elas vão cobrar no coletivo. E a responsabilidade é individual. Então vamos ser zelosos com a nossa vida cristã, com a nossa congregação, especialmente com a nossa vida espiritual, com o nosso corpo, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ela diz que nós devemos fugir da prostituição, nós devemos nos santificar, porque sem essa santificação não vamos conseguir ver o Senhor. Então, esse texto está nos exortando para que cresçamos, para que estejamos de pé diante de Jesus quando Ele voltar. E assim estejamos exortando, ajudando outros a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Precisamos, amados, precisamos desse zelo para que Jesus possa olhar para nós e se alegrar, para que Jesus possa responder às nossas orações, porque muitas vezes nós pedimos ao Senhor, mas não somos zelosos com a nossa vida cristã, nem mesmo com a palavra. E como é que nós queremos que Jesus nos responda? Então sejamos zelosos com aquilo de mais precioso que Jesus fez na nossa vida, a nossa salvação. Não negocie a sua salvação, não negocie a sua vida cristã, não abra mão dela por nada, nada, nunca, nem ninguém, nem valores vai se comparar a esse presente tão maravilhoso, tão grandioso que eu e você recebemos de graça, pela pura graça. Não merecíamos, mas Deus olhou para você e olhou para mim e resolveu nos amar. Amar ao tal ponto de nos dar a salvação. E hoje ela está com você e comigo para que sejamos responsáveis. Então não abra mão de ser um crente zeloso, não para aparecer para os outros, mas para mostrar para o Senhor, para depender do Senhor, para que Ele veja no seu coração o seu zelo da salvação. Então não abra mão, amados. E no outro versículo ele diz, na outra parte, no cuidado vocês não devem ser vagarosos, mas sejam fervorosos no Espírito. Como a gente vê tantas pessoas se alegrando, usando a garganta, usando o tempo para aplaudir, para gritar por tantas pessoas. Mas o texto aqui está dizendo que eu preciso ser fervoroso,
ser intenso no espírito, na adoração. Quando eu sirvo ao Senhor, eu tenho que estar por inteira, intensamente, sendo fervorosa, alegrando-me com o Espírito Santo que habita dentro de mim, alegrando-me com a palavra, alegrando-me com os louvores, com os feitos do Senhor, ter essa intensidade no Espírito, adorando a Deus em todo o tempo, porque nós não precisamos parar para adorar o Senhor, nós podemos adorar no Espírito o tempo inteiro. E o texto diz aqui, servindo ao Senhor, obedecendo. Você sabia que obedecer é servir ao Senhor? Às vezes nós entendemos que servir está relacionado só ao trabalho. Mas o obedecer é um trabalho, amado. É o primeiro trabalho que nós devemos dispensar para Deus. É a nossa obediência. Porque obedecer requer trabalho. Obedecer requer esforço. Obedecer requer abrir mão. Obedecer requer muitas coisas. É abrir mão de você mesmo. É sacrificar. Obedecer é sacrificar o teu eu. Eu sacrificar o meu eu. Isso é trabalho. Então Deus vai honrar quando você obedece. E ele diz, alegrai-vos na esperança, versículo 12. Essa alegria, amados, eu não vou ter como definir para você. Mas essa alegria é a alegria do Espírito Santo. É a confiança de que Deus vai realizar aquilo que eu estou pedindo. É aquela alegria que vem, que você de repente não entendeu, mas o Espírito Santo te fez se alegrar na presença do Senhor. E essa confiança, gente, essa esperança, não são nas notícias do Jornal Nacional, não são nas notícias da Organização Mundial de Saúde, não são as notícias que o presidente vai dar. Sim, tem muitas notícias boas, aqui a gente não está questionando isso. Mas essa esperança, essa alegria tem que ser no Senhor Jesus, no que a palavra promove para você quando você abre, no que o Espírito Santo pode dizer ao teu ouvido. Isso sim é esperança, é alegrar-se no Espírito, alegrar-se na esperança que está em Jesus. E só dá para sentir, não dá para explicar, porque é pela fé. Então experimenta alegrar-se nessa esperança, nessa confiança que o Espírito Santo de Deus produz. E ele, logo em seguida, ele diz, sede pacientes na tribulação, na situação desagradável, na adversidade. O Senhor Jesus, lá no capítulo 17 de João, ele orou por você e por mim. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda, tremenda. Ele orou. Ele não orou ao Pai para que o Pai nos tirasse do mundo, mas para que ele nos guardasse do mundo. Aí no capítulo 16, versículo 33, ele diz que no mundo nós passaríamos por tribulações, por perseguições, por momentos difíceis, mas nós procurássemos nos alegrar, porque ele venceu o mundo. Então as tribulações, as perseguições, elas não são para sempre, porque Deus está no controle. Jesus comanda a nossa vida. Então as tribulações, elas não vão passar além daquilo que Deus tem permitido na nossa vida. Elas não vão passar, porque Deus tem o controle. Deus está no controle, amados, da nossa vida. Deus está no barco, Deus está controlando. Então, a tribulação vem, é difícil? Sim. São adversidades? São.
mas elas não são maiores do que o Senhor Jesus, porque Ele está vivo, Ele venceu e Ele está na sua vida e está na minha vida. E Ele diz mais: perseverai na oração. Precisamos perseverar, persistir na oração. Às vezes as pessoas compartilham: parece que quanto mais eu oro, o negócio fica mais difícil. Não, só parece, porque Deus não saiu do controle. Muitas vezes nós oramos muito, as coisas podem até parecer difíceis, mas Jesus está ainda no controle. Às vezes Ele só nos prova. Não esqueça disso. Ele só nos prova. Por isso precisamos ser perseverantes na oração. Sem oração, amados, nós não temos como nos sustentar. Nossa vida cristã não vai progredir. Ela não vai se sustentar sem palavra e sem oração. E não tente viver das experiências de ontem, porque o Espírito traz novidade de vida. Cada dia que passa, nós somos avivados pela palavra, pelo Espírito Santo. Então procure ter suas experiências de hoje, de agora. Ontem foi maravilhoso, mas é graça sobre graça. Olha, as graças são multiplicadas na nossa vida. Então procure ter a sua experiência, cada dia, experienciar com Jesus uma nova situação, para que você cresça, para que você esteja na presença do Senhor se fortalecendo. Então seja perseverante na oração, porque quem sobe no monte da oração não volta de mãos vazias. Deus não vai deixar você sem resposta. Deus tem as suas respostas, mas nós precisamos perseverar. Sede perseverantes na oração. Se isso aqui não fosse importante, se não fosse fazer a diferença, não estaria na palavra. Se está na palavra, cada pedacinho é importante para a nossa vida. E tudo tem a ver com Jesus na nossa vida, com o nosso viver diário, com a volta dele. Cada partezinha da palavra tem tudo a ver com a nossa vida cristã. Então vamos usufruir dessa palavra, vamos mastigar, vamos entender, compreender pelo Espírito e assim crescer em graça e conhecimento de Jesus. No versículo 13 ele diz: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. E aqui vocês vão perceber que já é a relação com o outro ainda. Ele diz: comunicai, vamos interagir, gente, com as necessidades do próximo. Vamos lá, às vezes as pessoas esperam que os outros cheguem e peçam alguma coisa. Mas você, pelo Espírito de Deus, você pode ter o discernimento, pode perceber quais as necessidades do teu próximo, quem está do teu lado, e aí você vai poder ajudar. E a Bíblia é tão tremenda que ela está falando aqui sobre a hospitalidade também. Seguir a hospitalidade. E essa hospitalidade, amados, não é necessariamente ter alguém que vai ficar na tua casa 1 mês, 3 meses, se necessário, amém. Mas essa hospitalidade é você sempre ser hospitaleiro com quem chega na sua casa. Lá em Hebreus 13, a Bíblia diz que muitos, sem saber, hospedaram anjos. Segui a hospitalidade. Olha o que o servo de Deus tem que fazer além de ler a Bíblia. Olhar, descobrir as necessidades do próximo e ser hospitaleiro. Isso é ser crente, é ser hospitaleiro, é descobrir as necessidades do outro, tanto quanto ser fervoroso de espírito. É ser crente em Cristo Jesus. Olha que dinâmica maravilhosa é a nossa vida cristã. E ele diz: abençoai
Aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então você quer que aquela pessoa que está te perseguindo tenha uma mudança? Comece a abençoar. Orar abençoando. Ah, mas é difícil. É difícil, mas não é impossível. Tudo que o Senhor nos pede na palavra, às vezes não é muito fácil não. Mas uma coisa eu vou te dizer, não é impossível. Comece a orar. Faça uma lista de todas as pessoas que têm perseguido você. Faça uma listinha lá. E comece a orar nominalmente. Senhor, abençoe a vida dessa pessoa. Abençoa a sua família. Abençoa seu trabalho. E eu te digo uma coisa, amado ou amada, que Deus vai mudar a direção. Porque se não fosse verdade, não estaria na palavra. Então, a dinâmica da vida cristã passa por isso aqui. Ao invés de amaldiçoar, a sua responsabilidade é abençoar. Presta bem atenção. É minha responsabilidade e sua responsabilidade de abençoar. E ele ainda frisa, não amaldiçoeis. Olha só que responsabilidade. Então, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aqui entra a nossa sensibilidade de servos. Às vezes é muito fácil só se alegrar com os que se alegram. Mas às vezes é difícil chorar com os que choram. Mas não é impossível. Aqui, alegrai-vos com os que se alegram. Aqui é para você compartilhar a alegria do outro. Se ele está num lugar bem elevado, se ele ganhou muitas coisas, necessário se faz que eu e você estejamos nos alegrando pelas vitórias dele. Porque é o que está aqui na palavra. Tudo que for de alegria dele, eu preciso compartilhar. De que forma? Me alegrando sinceramente. Porque nós vimos lá no versículo 9, no comecinho, que o amor não pode ser o quê? Fingido. E se você não se alegrar verdadeiramente, você vai estar fingindo. E se você vai estar fingindo, Deus não vai receber a tua adoração. E Deus não vai compactuar com você nem comigo. E aí ele diz que você também precisa chorar com os que choram. Vamos dar o nosso ombro. Vamos dividir a dor do próximo. Isso é vida cristã, dinâmica. É dividir a dor do outro. Vamos saber quem está chorando. Vamos lá chorar com ele. Porque é isso que a palavra está ensinando. Versículo 16. Sede unânimes entre vós. Como você tem agido nas situações? Somos pessoas diferentes? Sim, somos. Mas em se tratando de povo de Deus, nós devemos procurar a unidade. É isso que a Bíblia está dizendo. Unidade. Sede unânimes entre vós. Vamos ser unânimes entre vós como servos de Deus. E aí ele diz, vocês não precisam estar com ambição, com coisas altas demais, mas vocês procurem se acomodar com as coisas humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Reconheçam que a sua sabedoria vem de Deus, que a sua suficiência vem de Deus. Aprenda a se alegrar com as coisas simples, humildes. Não esteja se matando para ganhar coisas altas demais, posições, dinheiro. Não estou aqui dizendo que você não deve lutar pelos seus sonhos, pelos seus interesses, mas que isso não fuja do equilíbrio cristão, do equilíbrio de vida com Deus, mas procura se alegrar com as coisas simples,
Porque na verdade, amados, nós não vamos levar nada. Nada vai conosco, a não ser o que nós fizermos aqui e que Deus possa receber. Então, ele diz, não sejais sábios em vós mesmos. Entenda que a sua sabedoria vem de Deus. E ser sábio é poder olhar a vida do ponto de vista de Deus. Isso sim é ser sábio. Versículo 17. A ninguém torneis mal por mal. A ninguém torneis mal por mal. Outra lição que nós podemos aprender, que nós acabamos de ver, que nós não devemos pegar... só um minutinho aqui. Que nós não devemos ser egoístas. Nós devemos procurar as necessidades do outro. Então, ele diz, a ninguém torneis mal por mal. Não devemos tornar ninguém mal por mal. Nós acabamos de ver também que a gente precisa orar por aqueles que nos perseguem. E ele diz, procurai as coisas honestas perante todos os homens. A nossa responsabilidade como servos de Deus é procurar as coisas honestas. E a começar de não querer ficar com o que é do outro. Se nós recebemos algo a mais, devemos devolver, porque não é nosso. E esse testemunho, a Bíblia está falando que é perante todos os homens. É testemunho. Se nós sujarmos o testemunho de Jesus, muitos homens podem ir para o inferno por nossa culpa, porque nós demos um mau testemunho. Então ele diz, procurai as coisas honestas, testemunho perante os homens. Se é de boa fama, a gente precisa ficar. Se não é de boa fama, não devemos ficar, porque Deus vai nos cobrar. Versículo 18. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Com todos os homens. Aquilo que é possível a você, você faça para que você tenha paz com todos os homens. E ele está pedindo aqui que eu e você estejamos usando o autocontrole, o domínio próprio. Se possível, o que estiver em você, o que depender de você, tenha paz com todos os homens. Aqui, mais uma vez, ele está apresentando a nossa relação com o próximo. Então, não queira brigas, sabe? Abra mão. O que depender de você, use da paz. Porque na paz a gente encontra a segurança. Na paz as pessoas vão descobrir que Jesus habita. Então, o que depender de mim, o que depender de você, nós vamos procurar ter paz com todos os homens. Versículo 19, mais uma vez. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então não adianta eu e você querermos vingar, porque a vingança pertence ao Senhor. E ele já diz na sua palavra que ele vai retribuir. Então não é responsabilidade minha nem sua vingar o próximo. E aí no versículo 20 ele diz, portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque você fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. É o que diz a palavra. É a consciência. Se você faz o bem, a pessoa está te fazendo mal, com certeza Deus vai permitir que ela veja que ela está errada e que ela está recebendo o bem. Mas é isso que Deus pode fazer.
esclarecer. A tua parte não é tomar vingança e a tua parte é fazer o bem, assim como a minha parte. E ele diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A força que vence o mal é o amor. A força que vence todo o mal é o amor. Então, que nessa noite a gente possa pensar nesses valores da palavra de Deus, nessas instruções, nestas exortações que veio para a minha vida e para a sua vida como servo de Deus. E que a responsabilidade é muito grande, mas os privilégios também são grandes em pertencer ao reino do Senhor e poder manifestar esse amor de Deus através das nossas atitudes. Porque, amados, com certeza, as pessoas lá fora, elas olham demais a nossa maneira de proceder nas situações. Então, vamos pedir graça a Deus para que a gente possa estar usando essas exortações aqui para o louvor, honra e glória do Senhor. E não esquecendo que esse texto aqui está falando da relação nossa com Deus, conosco, nossas responsabilidades e com o nosso próximo. E que nós possamos ter uma vida dinâmica, cristã, abençoada e que Jesus possa se alegrar com os nossos feitos. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida e que Jesus possa voltar e nos encontrar de pé. Em nome de Jesus. Deus abençoe.